E aí, mano? E aí, mina? Tudo bem? É o seguinte, agora nós iremos conversar sobre o pai da química moderna. Melhor dizendo, a gente vai falar sobre a lei que ele criou, né? O nome dessa lei é a Lei de Conservação da Massa, ou Lei de Conservação da Matéria, ou propriamente dito, a Lei de Lavoisier. Lavoisier, ele nasceu em 1743 lá na França, cresceu, se desenvolveu, começou a estudar direito porque o pai e a tia dele queriam que ele estudasse direito. Mas o que ele se interessou mesmo foi pela química. Ele veio de uma família bastante rica e o ambiente sociopolítico que ele começou a desenvolver as suas ideias foi um ambiente sociopolítico bastante conturbado, né? Tá? Tanto é que em 1794 ele literalmente perdeu a cabeça porque foi condenado à guilhotina, tá? Seguinte, hoje em dia a lei de Lavoisier é bastante conhecida, principalmente porque a frase que exprime a lei de Lavoisier é uma frase bastante bonita. Deixa eu mostrar ela aqui. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aí o mano e a mina vai lá, termina um namoro e faz o seguinte: na vida nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Aproveita e coloca Newton aqui no final, né? Só para dizer que gosta de física. Por quê? Porque muitas das pessoas que acham essa frase bonita mal sabem quem a criou e mal sabe também o que essa frase quer dizer. Mas eu acredito que existe uma maneira um pouco mais palpável para os nossos estudos de entender o que quer dizer a lei de Lavoisier. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Aí eu vou te falar como que Lavoisier conseguiu chegar a essa conclusão. Foi o seguinte: em um belo dia Lavoisier estava lá em seu laboratório e pegou um recipiente e colocou mercúrio, fechou esse recipiente. O que ele começou a fazer? Antes de fazer todo o procedimento químico, ele foi lá e pesou. Ele pesou e viu quanto que existia antes de ele promover qualquer tipo de reação química. Porque Lavoisier, ele era um cara bastante criterioso nessa questão de pesagem, tá? Tudo que ele iria fazer em reação química, ele pesava tudo antes e pesava tudo que tinha acontecido depois. E assim foi feito. Então, ele pegou esse mercúrio e colocou dentro de um recipiente e começou a aquecer esse mercúrio. Começou a calcinar esse mercúrio. Beleza. Começou o processo de reação química, né? Aí o que aconteceu? Começou a formar um pozinho vermelho, que hoje nós conhecemos como óxido de mercúrio 2. Ou seja, o mercúrio começou a reagir com um componente do ar, que é o oxigênio. Mas o interessante desse experimento de Lavoisier não foi a reação química em si, mas foi que depois de terminada a reação química, ele foi lá e pesou e descobriu que o mesmo peso que ele tinha antes era a mesma massa, melhor dizendo, a mesma massa que ele tinha antes era a mesma massa que ele tinha depois. Aí ele pensou assim: olha só, aqueles caboclos lá da teoria do flogisto, eles faziam os processos de combustão e falava que os produtos do processo de combustão eram mais leves do que os reagentes. Mas é porque alguns produtos do processo de combustão gasosos, né? E como eles faziam recipientes fechados, esses produtos gasosos vazavam fora, né? Então, é por isso que os produtos do processo de combustão deles eram mais leves do que os reagentes, né? Por quê? Por causa que eles não faziam em recipiente fechado, né? Pois na natureza nada se perde e nada se cria. Tudo bem? Olha só, aí você pode me perguntar: Wesley, como que isso vai aparecer na minha prova da escola? Como que isso vai aparecer na minha prova de vestibular? Como que isso vai aparecer na minha vida para eu conseguir me dar bem na vida? É o seguinte: isso vai aparecer para você de várias maneiras que você vai encontrar. Você vai encontrar de várias maneiras, tá? Principalmente se você já estudou estequiometria, você já encontrou isso de diversas maneiras, tá bom? É o seguinte: o que eu vou tentar passar aqui para vocês é um insumo do raciocínio, para você, independente da maneira que essa lei apareça, você conseguir raciocinar e se dar bem na vida, tá bom? Olha o seguinte, eu vou tentar passar isso aqui pra vocês. Só vou beber uma água aqui antes, por causa que eu gripo uma vez na vida e outra nunca, né? Então isso atrapalha, já sabe como que é, né?
Seguinte, o examinador vai chegar assim pra você. Desculpa, viu? O examinador vai chegar assim pra você, vai falar da seguinte maneira. Em um belo dia, Lavoisier estava lá no seu laboratório e percebeu que para ele conseguir produzir 18 gramas de uma determinada substância, ele iria precisar de 2 gramas da substância A mais 16 gramas da substância B. Então, somados, vai dar 18 gramas da substância AB. Por quê? Por causa que a gente segue a lei de Lavoisier. E todos esses experimentos ele fez em recipiente fechado. Aí o cara te pergunta, olha só. Em outro experimento, no mesmo dia, Lavoisier pegou 6 gramas da substância A. Aí ele te faz a pergunta, quantas gramas será necessário para reagir com a substância B, tá bom? E depois da reação, quantos irá sobrar da substância AB? Vou colocar aí isso aqui, ó, tá bom? O que você vai fazer? É o seguinte, toda vez que o examinador for te abordar sobre a lei de Lavoisier, ele vai te dar uma reação padrão, uma reação química padrão. Se ele não te der, ele vai te dar informações para que você construa a reação química padrão. Para depois você ter o raciocínio necessário, tá bom? Presta aqui atenção. Por quê? Porque, tipo, esse tipo de exercício funciona como uma receitinha de bolo, tá? Por exemplo, para uma determinada pessoa fazer um determinado bolo, a receita diz o seguinte, que ela precisaria de 6 ovos, 1 litro de leite e 1 kg de farinha, tá bom? Mas se ela quiser fazer 2 bolos, o que ela vai precisar? De 12 ovos, 2 litros de leite e 2 kg de farinha. Por quê? Por causa que existe um padrão a ser seguido, que é a receitinha. Aqui funciona mais ou menos do mesmo jeito, tá bom? Então nós precisamos do experimento padrão, nós precisamos da reação padrão para a gente conseguir determinar qual é a quantidade de reagentes que a gente vai precisar, tá? Em outros experimentos. Tá, como que eu vou descobrir quantos da substância B eu vou precisar? Simples, regrinha de 3. Olha só o que você já sabe. Pelo experimento padrão, eu sei que eu preciso de 2 gramas da substância A reagindo com 16 gramas da substância B, certo? Então, olha só, se eu tenho 6 gramas da substância A, quanto eu vou precisar de B? X. O que? Regrinha de 3, não é verdade? Olha aqui. Facinho, facinho. Beleza, olha só. 2 vezes X, você já sabe. 2x, não é verdade? 6 vezes 16 dá quanto? 96. X é igual 96 dividido por 2, não é verdade? Então x desculpa, x é igual ao quê? 48, não é verdade? Então olha só, o que eu iria precisar? De 48, vou até apagar aqui, ó. Vou precisar então de 48 gramas da substância B, tá? Olha só que você já sabe. Você já sabe que a mesma quantidade de massas que eu vou ter que ter nos reagentes é a mesma quantidade de massa que eu vou ter que ter nos produtos. Ou seja, para eu saber a quantidade de substância que eu vou ter de A a B, eu só basta somar. 6 mais 48 dá o quê? 54 gramas. Não é facinho? Agora, perceba, a mesma quantidade de massa que eu tenho depois, que eu tenho antes, eu vou ter depois, porque na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Como que eu tenho certeza disso? Por causa que está seguindo a mesma proporção o primeiro experimento está seguindo a mesma proporção do experimento padrão, não é verdade? Beleza, deixa eu apagar isso aqui, ó. Se liga só. Apagar aqui para sobrar mais espaço, tá? Porque aqui não tem muito espaço, porque aqui é o meu quarto, tá bom? Então não liga não. Vamos lá, olha só. Tomar mais um pouco de água aqui, boa. Se liga. Experimento número 2. O que ele fez? Olha só. Um determinado dia, Lavoisier estava lá. Ele pegou 8 gramas da substância A e foi tentar misturar com
50 gramas da substância B. Aí o cara lá que está te examinando vai te perguntar: quantas gramas da substância AB será formada? O que você vai ter que fazer agora? Presta atenção. Você sabe que esse é o experimento padrão, tá? Para a reação acontecer totalmente, todos os reagentes vai ter que estar seguindo este padrãozinho aqui, não é verdade? Então o que você vai fazer? Você vai perguntar assim: quantas gramas da substância... olha só, se eu tenho 8 gramas da substância A, quantas gramas da substância B eu vou ter que reagir? Ou ao contrário, se eu tenho 50 gramas da substância B, quantas gramas da substância A eu preciso para reagir? Bora fazer isso? Olha só, presta atenção. Você já sabe que 2 gramas está para 16, não é verdade? Então, se você tem 50 gramas da substância B, quantas gramas eu vou ter que reagir com a substância A? X. Então, para lá, olha só. 16x, que eu fiz aqui, né? E 50 vezes 2, dá quanto? 100, não é verdade? X é igual a 100 dividido por 16. Isso dá quanto? 6,25. Belezinha? Olha só, presta atenção. Já que eu tenho 50 gramas de substância B, seguindo o experimento padrão, eu só poderia reagir com 6,25 gramas. Deixa eu apagar isso aqui, ó, para ficar mais fácil, para não ficar tão poluído aqui, beleza? Mas vocês já entenderam a continha, né? Então se liga aqui. Se eu tenho 50 gramas da substância B, eu só iria conseguir reagir com quanto? 6,25 gramas da substância A. Presta atenção. Mas Lavoisier, o que ele fez? Ele colocou 8 gramas. O que isso significa? Que vai sobrar, depois quando a reação terminar, vai sobrar o quê? 8 gramas da substância, vai sobrar um pouco mais da substância A. Por quê? Por causa que ele está em excesso. Deixa eu te mostrar uma coisinha. Olha só. Se eu tenho 8 gramas de substância A, quantas gramas seria necessário da substância B para eu conseguir reagir? Bora fazer a continha? Só de curiosidade, presta aqui atenção. Olha só, eu sei que a reação acontece 2 para 16. Beleza. Se, aqui ó, presta atenção. Se eu tenho 8 gramas, quantas gramas eu vou precisar de B? Então, vou colocar Y aqui, ó. Olha, 2Y, né? Tô fazendo a regrinha de 3. 8 vezes 16 dá quanto? 128. Y é igual a 128, né? Dividido por 2. Isso aqui dá quanto, pessoal? 64. Olha só, eu iria precisar de 64 gramas da substância B. Deixa eu pegar o outro giz aqui, povo. O giz acabou. Presta atenção. Então eu iria precisar de 64 gramas para reagir com 8 gramas de substância A. Vocês estão percebendo? Olha só, agora deixa eu te mostrar um negócio. Se essa substância está sobrando, significa que ela não vai, como eu posso te dizer, ela não vai conduzir a minha reação. O reagente que conduz a uma reação química é aquele que está faltando. Agora eu te pergunto, qual dos reagentes está faltando? É o B, tá? É a substância B. Por quê? Por causa que o cara tentou misturar 8 gramas com 50. Mas 50 gramas da substância B só vai conseguir reagir com 6,25, né? E se eu tenho 8 gramas, eu precisaria de 64 gramas da substância B. Mas eu não tenho isso, eu só tenho 50. Significa que a substância B que está faltando, nós iremos chamar de reagente limitante. Ele irá limitar a minha reação. Por quê? Porque quando ele acabar, a reação, ó, acabou. Não tem mais um outro reagente, então fechou, tá? E o outro que está sobrando, que é a substância A, será o meu reagente em excesso. Beleza? Tô apagando aqui, povo, para
não poluir tanto, tá bom? Olha só, se liga. Se liga aqui. Então, seguindo, olha só, seguindo a lei de Lavoisier, o que vai acontecer? 50 gramas você já sabe que vai reagir com 6,25. Então, quantas gramas vai ter da substância AB? Vai ter 56,25, né? Então, isso você já sabe. Aí você me pergunta, uau, Wesley, ainda está sobrando a de A. É isso mesmo, olha só. Ainda vai ter 1,75 da substância A sobrando ali. Eu vou colocar um pouco aqui embaixo, por causa que eu não sei se o vídeo vai ficar cortando, tá bom? Eu não consigo ver daqui. Mas eu vou colocar aqui, ó. Olha só, ainda vai ter 1,75 gramas da substância A. Beleza? Sobrando. Porque a lei de Lavoisier tem que bater, entendeu? Tem que bater. Você tem que fazer os cálculos, mas você tem que lembrar que vai ter que bater. Olha só, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. O que é massa reagida? A massa reagida é a massa que efetivamente reagiu. Olha nesse experimento aqui, ó. Qual foi a massa reagida desse experimento? 56,25. Entendeu? Foi a massa que efetivamente reagiu. Olha só, agora o que vai ser massa produzida? Massa produzida é a massa total que aconteceu. Olha só, qual foi a massa total que sobrou aqui do outro lado? Eu tenho o que aqui? 58 somado, olha só, 56 da substância AB mais 1,75 da substância A que sobrou. Então isso aqui é massa produzida. Qual é o meu reagente limitante? Aquele meu reagente que está limitando a minha reação? É a substância B. Por quê? Por causa que ela está faltando para reagir com 8 gramas da substância A. E qual o meu reagente excesso? É a substância A, né? Por causa que está sobrando. Beleza, pessoal? Olha só, então essa aqui é a nossa aula sobre a lei de Lavoisier, tá? Espero que tenha te ajudado e até mais. Tchau!